Seja bem-vindo, Mago da Mente, eu sou a Mavi. Vamos falar a respeito de Flammarion, então já se inscreve e curte aqui esse vídeo, que eu vou fazer um resumão dos 3 primeiros capítulos, e aí no quarto, que é quando ele começa a falar mais sobre as experiências, aí eu faço como fiz no Million Ocra, eu leio trechos, conto pra vocês a minha visão a respeito dos trechos, e a gente segue fazendo assim, tá certo? Então na introdução, primeiro capítulo, ele vai mostrar que assim como as ciências que nós só conseguimos observar, ele fala de alguns aspectos da física, da química, que nós só conseguimos observar, não é possível provar, reproduzir o objeto de estudo dentro de um laboratório, assim como a mediunidade. E aí no primeiro capítulo ele vai falar a respeito disso, que existem as pessoas que acreditam cegamente. Então se eu disser aqui que tem um espírito comunicando e falando pra você que tá assistindo esse vídeo agora, que se você não se inscrever, algo muito ruim pode acontecer com você, então já se inscreve, tá? Porque ele tá falando aqui do lado. E aí tem as pessoas que não acreditam em nada disso, que se não tiver ali um artigo dizendo que um especialista falou, ele não acredita, né? Se não tiver num livro da escola, didático, enfim. Se nenhum especialista disser que aquilo é real e mostrar ali as comprovações, a pessoa não acredita. Então temos estes dois meios, o 8 e o 80, né? Ou é 8 e 80 as pessoas nesse nível, mas ele tenta trazer ambos os grupos para mensurar, para pensar, para analisar a pesquisa que ele fez, para tentar observar, porque existe muito de charlatanismo e tal. E aí no segundo capítulo ele vai falar a respeito das experiências que ele teve com Eusépia Paladino, que é uma mulher, uma médium, que se dispôs a ajudar ele nessa pesquisa. E aí, em alguns momentos, lá no terceiro capítulo ele vai falar mais a respeito disso, que ele gostaria de deixar o ambiente, o espaço, de um jeito que fosse mais fácil de observar se tinha ali ou não um charlatanismo. Só que aí, quando era feito isso, não havia manifestação do espírito. E as manifestações que eu falo, que ele diz ter presenciado, são batidas na mesa, batidas no ar, são rings, com 2 batidas para sim, uma batida para sim, 2 para não e 3 para um sim enfático. Então, além disso, tinha a disposição do alfabeto, e aí a batida era correspondente a cada uma das letras e trazia sempre uma mensagem. E ele fala de algumas mensagens que não eram reais, né? Algumas pessoas enviaram para ele, muitas pessoas que tiveram contatos com seres extraterrestres que enviaram para ele, e ele conseguiu perceber que não havia nada de veracidade naquilo, que era muito uma projeção daquilo que nós conseguimos ver, uma transfiguração daquilo que nós vemos. Por exemplo, os seres habitantes de Marte que enviaram para ele, não sei se uma jovem ou um jovem, não me lembro agora, mas enviou para ele falando a respeito dos seres habitantes de lá, e ele percebeu que não tinha algo de novo, era muito daquilo que a gente já consegue entender, né? Que a gente viu de filme e tal. Então não tinha nada da informação dos habitantes e tal. Ele fala também a respeito de um espírito que estava lá conversando, e aí falou a respeito dos anéis de Saturno. E aí no período que foi que o espírito disse isso, não tinha como provar, e as pessoas tinham um pensamento dúbio a respeito da posição, por que era daquele jeito, qual a rotação. E aí, alguns anos depois, ele percebeu que não era real, que a informação que o espírito tinha dado não estava de acordo com os resultados das pesquisas. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês porque tá no aparelho que eu estou gravando, e ainda que eu conseguisse mostrar tá em inglês, mas eu vou fazer um grande favor a vocês de deixar aqui esses trechos que eu tô citando, o trechozinho citado aqui na descrição, tá bom? Leia a descrição que vai estar aqui. E aí, seguindo, ele foi, no terceiro, quarto capítulo, ele começa a falar mais a respeito de
Uma coisa que eu achei muito interessante que meu professor já havia falado no curso a respeito da transliminaridade. Eu fiquei pensando nisso por muito tempo, até adormecer, enquanto lia, e me apaixonei bastante no momento. Recomendo a leitura, Mistérios da Força Psíquica. Infelizmente não encontrei em português, eu pesquisei na Deep Web aqui, dos PDFs gratuitos, não encontrei. Nem na Amazon, inclusive. Eu comprei pela Amazon e só tinha inglês, infelizmente. Mas enfim, vou deixar os trechos pra vocês e é isso. Voltando. Então ele fala a respeito da transliminaridade, que é o que? É uma coisa, uma informação que você tem na sua mente e ela não está presente conscientemente, continuamente. Então, por exemplo, uma informação de algo que você viu há muitos anos atrás, que o seu avô falou, que a sua avó falou, que a tia falou, enfim. E aí você fica com essa informação guardada. Quando você, eu já falei disso também aqui em alguns vídeos, e aí você ouve a pessoa fazendo ou falando a respeito da mesma coisa, automaticamente vem a informação. A segurança máxima. Me sinto mais segura agora. Obrigada. Que dia agitado, né? E porque é uma madrugada de sábado, mas enfim. Voltando, quando a informação está no inconsciente, a sua rede de transliminaridade, né, quando ela passa essa informação, então vem a visão. Você já viu a situação acontecer há tempos atrás e aí passa de uma forma que a gente não consegue entender como é que chega desse jeito, mas aí tu vê ali um círculo. Eu tô trazendo o meu caso para vocês, não sei como que aconteceu isso, mas tá a informação guardada na mente consciente. Tô falando aqui, não sei porquê, mas enfim, é como se fosse no subsolo da mente. E aí tá a informação, você teve contato, uma palavra, alguma coisa aconteceu que despertou essa lembrança que você já tem guardada há tempos. E aí vem essa visão, né? O círculo se forma, você vê a imagem aqui na sua frente. E aí você pensa, é algo sobrenatural, um espírito, uma divindade, alguma coisa fez com que isso acontecesse. E aí o Flammarion, capítulo 3, ele vai falar a respeito disso de uma forma que eu achei muito válido, que é o que eu traduzi agora para vocês. Não se trata de divindades ou seres sobrenaturais falando, mas personalidades suas que estão aí adormecidas. É como... Não sei se vocês já assistiram, se não tiverem assistido, recomendo o filme, muito bom, que é o Fragmentado. E é como se tivesse essas várias personalidades e cada uma delas toma controle em um dado momento. Como que é feito isso com um médium, não sei. Não consigo compreender de verdade. Mas acontece. E essa é a magia da mediunidade, que eu achei sensacional de trazer dessa forma. Obviamente que não se explica, que não é resumido assim tão fácil dessa forma. Não é só isso, porque como ele disse nos relatos, ele fala a respeito disso, mas a gente não pode invalidar o todo, porque como que acontece então as coisas que estão para além da nossa mente, né, de uma compreensão, de uma interpretação, de uma visão, que são as batidas de movimentos, sabe, de os vultos acontecendo, que na época do estudo eram as batidas. Então, batida na mesa, batida no ar. Como que isso era produzido? E algumas pessoas disseram que eram os tendões, então a mesa tá aqui, e os músculos faziam esse vibrar, mas como? A mão parada, entende? Mas o músculo fazia de alguma forma esse movimento, eles tentaram explicar desse jeito, mas eu não me senti convencida, assim como o Flammarion também não, por essa explicação. É possível, a gente consegue fazer muitas coisas. Por exemplo, o escalar com as pontas dos dedos e tal, é possível que algumas pessoas consigam, inclusive já vi, não, na verdade não vi. Eu vi porque minha professora, de tanto ela falar, eu imaginei tanto a cena que parece que eu tenha visto, mas o cara escalou um muro muito alto, bem alto mesmo. Foi feito justamente para que o menino
da família lá, que usava drogas, queria sair. Então fizeram esse muro super alto pra ele não sair, só que ele tava loucão e conseguiu escalar um muro e saiu. E foi usar a droga dele. Acontece, nossa mente tem essa capacidade. Só que aí a gente volta pro ponto de aceitar que existe algo além que a gente não consegue entender, interpretar. Como, por exemplo, quando eu vou fazer alguns rituais que eu sinto algo diferente. Inclusive, como eu já citei pra vocês lá atrás, lá no princípio, quando eu tava começando a estudar a respeito da magia, que fui fazer um ritual e eu não sabia nada de proteção, de nada. Fui fazer ritual de maldição, porque adolescente gosta de fazer merda, não sei porquê. Enfim. E aí eu fiz o ritual, veio o espíritozinho pra casa, então eu sentia a presença, a observação deste ser me olhando, eu não conseguia dormir. E não foi um negócio assim de eu voltei pra casa, fiquei com medo, não, fui fazer minhas coisas normal, só que no dia que eu fui dormir, né, tal, tava de boa, senti sentando lá na cama, já vai dormir, a pessoa veio pra conversar comigo, eu ficava ouvindo e não tava conseguindo dormir um mês inteiro, eu tomei remédio pra dormir, não conseguia dormir. Vi, eu só prestando atenção, dava um negócio absurdo. Então, como isso é possível? É só uma coisa da mente? Isso é só uma coisa da mente, como eu via, como outras pessoas conseguiam sentir. Outra coisa muito sinistra também, que pode ser explicado por aquilo que eu já disse, né? Você já vê os trejeitos da pessoa, a forma que ela fala, e aí você consegue interpretar o que vai acontecer, o que tá acontecendo na vida dela. Não por alto daquilo, você teve uma dor de cabeça semana, tipo, não nesse sentido, mas como, por exemplo, as pessoas que me veem à primeira vista e dizem, nossa, você tem cara de professora. E eu, realmente, isso tá certo, eu tenho, porque eu sou. Enfim, dentre outras coisas. Mas o ponto é que existe o algo do sobrenatural. Eu pretendo estudar isso depois, vou procurar uns médios, inclusive se você é médio e tá me assistindo, fala comigo, tá? No direct do Instagram, ou no WhatsApp, ou qualquer lugar que você queira, mas entre em contato pra gente fazer umas experiências nesse sentido, porque eu quero tentar ajudar o Flammarion a desvendar esse mistério, porque é muito curioso como que é possível que a gente consiga fazer isso. Tentar ajuda dos espíritos, dos médiums, pra gente tentar trazer mais luz pra isso, porque o ponto principal que eu tenho buscado dentro da magia mental, principalmente busquei adentrar, conhecer mais desse sistema de magia, porque eu quero trazer mais luz, mais clareza. Então eu entendo que isso vem muito mais da mente, do comportamento das pessoas, do que de um rito em particular. Inclusive, estava assistindo uma aula hoje em que o professor Alejandro Lavin estava falando que muito da magia, do rito, você deve mudar, porque não pegar um rito pronto e você fazer repetidamente esses ritos e você já sabe, decora o que fazer. Por que não ter esse método para fazer a magia? Porque se você não tiver intenção, não tiver presente, já faz automático. Lembra que já falei para vocês que o nosso cérebro gosta de economizar energia? Então tem coisas que a gente faz, por exemplo, dirigir. Tá dirigindo quando você tá começando, você gasta ali um tempo, tem que olhar para trocar a marcha, trocar os pedais, mas aí com o tempo isso fica automático, para não gastar tanta energia, né? A gente já sabe fazer isso, faz sem nem perceber. Então, quando você tá fazendo magia e você começa a reproduzir sempre o mesmo ritual, sempre do mesmo jeito, mesmo horário, tudo, você começa a fazer isso no automático sem sentir, sem perceber. Se você faz com a sua intenção, com a sua concentração, tudo ali voltado para o rito, ele funciona, ainda que você faça ele diariamente durante 10 anos. Mas se você faz no automático, vai fazendo as coisas só por fazer, aí não vai ter tanto impacto. Na verdade, não tem nenhum impacto, não vai acontecer nada, porque o que funciona realmente é a intenção. Eu parei um pouco porque pode ser que não, que é uma pessoa simplesmente fazer um ritual. Inclusive, tive um tempo pesquisando, trabalhando pra ver se eu conseguia encontrar algo nesse sentido. Não encontrei. Tipo, você só fazer um ritual independente de você acreditar ou não, de você ter a sua intenção,
você fazer o passo a passo, tipo receita de bolo, mas eu não consegui nada nesse sentido. Um rito para funcionar realmente tem que ter intenção. Então, nos próximos vídeos que virão aos domingos, vocês estarão vendo, eu vou ler os trechos, eu vou escrever para vocês, olha que coisa boa, vou escrever e aí vou trazer para vocês, lendo os pedacinhos, como fazia do William. Então, se já me assistiu até aqui, se inscreve nesse canal, tá bom? E curte esse vídeo. Agora, na próxima semana, quarta-feira, 11 horas, vai ter live, tá? Toda quarta, 11 horas. E as crianças estão jogando de novo.